Qual é a diferença entre desejo, sonho e delírio? Saber a definição dessas três coisas é muito importante. Pezinho no chão. É pezinho no chão. Desejo é aquilo que está relacionado a curto prazo e que está gerenciável ao alcance das suas mãos. Eu penso, eu quero, eu preciso, eu posso. Isso. O sonho, normalmente, são aquelas coisas relacionadas a médio e longo prazo. A conquista, ela é duradoura e ela precisa de um planejamento e de uma execução mais estratégica. E delírio é aquilo que você, pode delirar, mas não perde muito tempo com isso, porque isso são coisas que você não vai alcançar. Por exemplo, você acha que você hoje teria condições de ir para a Lua? Não. Não. Mas então não fica delirando em ir para a Lua. Gasta energia com outra coisa. Isso, gasta energia com outra coisa. Então, quando você traz para o líder de si a questão dos desejos, e aí a gente trabalhou a questão do desejo justamente isso. Eu desejo, por exemplo, desenvolver o hábito da leitura. O que eu vou fazer para desenvolver o hábito da leitura? Vou ler. Só que assim, se você falar que você vai ler sem um plano, você não vai ler. E se você criar um plano muito exagerado, você também não vai ler e ainda vai se frustrar. Então, tem a criação dos mini hábitos. O que são os mini hábitos? É trazer o hábito a uma proporção tão pequena que torna-se impossível não cumprir. Por exemplo, você vai começar a leitura. Ler uma página de um livro por dia é impossível? É rapidinho. É possível. Então, te dê uma meta de uma página por dia. Gente, vocês gastam mais tempo no celular. Leva o livro pro banheiro. Exatamente. Cara, numa cagada você lê 10 páginas, mas a gente fica ali no Reels. Então, assim, o que é o ideal? Traga os mini hábitos para dentro daquilo que você deseja. Vai chegar um dia que você vai ler 5 páginas. Mas sabe por que as pessoas se frustram com a dieta? Porque do nada ela come doce, ela fala assim, não, vou parar com doce, vou parar com pão, vou parar com nananana. Não é assim. Exatamente. Tem que desmamar, né, gente? Tudo tipo igual eu, tenho 26 anos. Fiquei 26 anos comendo. 26 anos você ficou comendo, né? Acabou de falar que fez 17 comigo, quer dizer... Vocês quem fizer as contas aí vai Você me é linchar na rua. pedófilo, Vão me linchar na rua. O duro que fizeram as contas, perguntaram assim, mas marido, você tá 9... você pegou... A Mari começou a namorar com 9 anos? Eu queria me bater na rua, não, gente. Porque eu tinha 11, né? Então podia. O que eu tava Só falando? pegava na mão, né? Só. O que eu tava falando? Sobre dieta, né? Sobre... Isso, e as pessoas, igual, tipo, tirar um açúcar de um café. Gente, quando a gente começou a tirar o açúcar com o café, a gente fazia assim, o dia do bolinho, que tinha um bolinho doce, sei lá, de cenoura, de banana, a gente tomava o café sem açúcar. O dia que era um pãozinho, a gente colocava, se estava acostumado a colocar 2 xícaras, a gente começou a colocar 1. Então, assim, isso demorou 2 meses pra gente falar assim, não, agora o café vai ser sem açúcar. Então, não teve sofrência, não teve aquela frustração. Não teve nada. Só que a gente colocou uma meta até, né, marido? Tipo, período tal, a gente já tem que diminuir tal quantidade. Período tal. Porque essa meta, você fica vendo que você tá colhendo os frutos, sabe? Tipo assim, ó, tá dando certo, ó, vamos que... Não, mas é tipo academia, você não chega lá puxando todos os pesos. Não. Um de cada vez. É treino. Aos poucos. E aí, no módulo líder de si, você descobre que para realizar os seus desejos, você precisa criar um plano que começa com mini hábitos, até que isso se torne prazeroso, traga um resultado e você esteja adaptado e aquele desejo ele se concretizou. Sonhos você não realiza no módulo líder de si. Sonhos você realiza no módulo líder do futuro, que é o que nós começamos agora. Qual é a diferença, né, do líder do futuro pro líder de si? O líder do futuro, ele já é alguém que amadureceu, né? Ele tem uma perspectiva maior das coisas, mas ele não domina todas as coisas. Mas ele é consciente disso. E ser consciente daquilo que você não domina te faz criar estratégias para alcançar o que você precisa. Mas daí você se torna um catalisador do potencial humano, principalmente você que é um gestor, né, que lidera pessoas, e aí você encontrar as pessoas que completam você.
Sim, é aquilo que você tinha comentado, né? Então, eu não preciso saber de programação, mas eu preciso ter alguém na minha equipe que saiba. Eu não preciso saber fazer um post, mas eu tenho alguém na minha equipe que saiba. Eu não gosto de pagar conta, então eu tenho alguém na minha equipe que é do financeiro. Então, assim, o líder do futuro, ele entende que ele não sabe todas as coisas e por isso ele precisa construir pontes com todas as pessoas que ele está se relacionando. E isso é muito, muito, muito importante. Tem um cara que eu sigo na internet que é o Flávio Augusto, comento direto aqui, que é um empreendedor que eu gosto muito do que ele fala. E ele tinha a WhatsApp, que era uma escola de curso de inglês, e por muitos anos, antes dele abrir a dele, ele trabalhou vendendo curso de inglês. Então ele sabia vender curso de inglês, tinha todo o know-how de como vender. Mas ele falou, abriu o curso dele, ele falou, eu não sabia falar bom dia em inglês, mas eu não precisava, eu sabia vender, eu não ia ser professor. Então eu me cerquei de pessoas boas para que eles fizessem isso. O cara criou um império, né? Exatamente. Então o líder do futuro, a base dele não se constrói nas habilidades que ele sabe. Porque o líder do passado, e aí essa referência, e a gente olha para o passado, quem eram os líderes do passado? Aquelas pessoas que se tornavam um funcionário de carreira, quando ele tinha 40 anos de empresa, que morreu o antigo gerente, né? Sim. Que ficou 40 anos, 30 anos na função, aí ele assume aquilo, porque ele já sabia fazer tudo da empresa. Então ele precisava ser aquela tartaruga que carrega, né, a casca toda ali, por isso que ele se tornava o gerente. Só que a hora que ele alcançava essa fase da vida, ele já estava velho também. Cansado, daqui 2 anos ele ia aposentar ou morrer. Né? E ele tinha muito pouco tempo vivenciando aquilo que ele demorou muito tempo para construir. O líder do futuro, ele não precisa ter uma grande idade, uma bagagem muito gigantesca de idade, mas ele precisa ter a habilidade de entender que ele não sabe todas as coisas e ele se potencializa através do outro, através daquelas pessoas que estão na equipe dele. Então é muito importante para quem está assistindo a gente aqui nesse momento, que quer construir uma equipe de sucesso, é que ele saiba gerenciar as pessoas, né, na posição correta, na área certa. E para nós, gestores, é importante que a gente saiba lidar com a frustração, mas que também a gente saiba lidar com as emoções. Porque é comum que a gente comece a gostar das pessoas que trabalham com a gente cria laços, sim, né, emocionais. Pega, né? Só que às vezes, esses laços emocionais nos atrapalham a fazer o que a gente precisa fazer. Tem a hora que você precisa dispensar o funcionário. Outra coisa, né? O Guilherme da Ingra veio aqui, ele falou, evite contratar quem você não possa despedir. Evite né? não contrate quem você não pode. É que, como você falou, às vezes cria laço, mas a ideia aqui é essa, né? Você tem que encontrar uma pessoa pelo que ela é eficiente, mas pode ser que em determinado momento ela não seja Vamos ser amigo fora da empresa. É. E se realmente é para acontecer, vai acontecer. Porque tem uma coisa que eu ouvi uma vez, que quanto custa um amigo? E a pessoa respondeu, não sei, nunca comprei um. Não é verdade? Então, se alguém coloca preço na amizade, ele não merece a sua. Sim. É reciprocidade. Nós estamos aqui trabalhando junto pela finalidade, não pela amizade. E a finalidade é entregar a cada um o seu. E aí você, como líder... Parece um paradoxo que eu vou falar, uma contradição, mas só pode cobrar quem ensina, só ensina quem sabe, só sabe quem faz. Por isso que é importante que o gestor, né, o líder, né, o gerente, ele também precisa experimentar isso. Ele precisa colocar a mão na massa. Ele precisa ter vivenciado o chão de fábrica para entender a linguagem do colaborador. É fundamental isso. Por isso que aqueles que crescem pela carreira, eles acabam dominando melhor, né? Aprendendo e se tornando mais eficiente, porque ele criou raiz. Ele sabe todos os estágios, todos os níveis da empresa, né? E tem uma diferença entre raiz e âncora. Raiz fica. A âncora só te atrasa, né? Então, mas por que a raiz não te atrasa se ela tá presa ao chão? Mas você cresceu ali, né? Então, mas por que ela não te atrasa? Porque é através da raiz que vem o alimento. Entendi. Então, assim, a fonte de nutrição está na raiz. Você se alimenta pela raiz. E essa é a essência que nós precisamos entender. E é tão verdade isso que tem um texto bíblico que foi a promessa sobre a minha vida de 99, que é um dos decretos da nossa igreja, que ele fala assim, ó, finca bem as tuas estacas,
porque certamente transbordarás para a esquerda e para a direita. Mas antes ele fala assim, aquele que planta alcançará o que cega. E aí, isso demorou muitos anos para se cumprir na minha vida, mas se cumpriu. Em 2015, quando eu estava em Adamantina e eu recebi a promoção das outras 2 concessionárias, eu olhava para a direita, eu via Tupã. Para a esquerda, eu via Dracema. E naquele ano de 2015, dia 19 de abril de 2015, foi o dia que eu pus os pés na minha casa própria. Porra, que legal. Então, assim, firma bem as tuas estacas. Então, nós precisamos ter essa questão, essa referência de que algumas coisas só vão chegar até você quando algo que foi pré-estabelecido para que aquilo acontecesse tivesse acontecido. Então, eu não ganho o carro antes da carta de motorista. Primeiro eu tiro a carta de motorista, depois eu tenho o carro. A gente precisa ter cronologia com as coisas. Pode pôr o burro na não frente pode, da não pode. A gente precisa seguir a cronologia. Então, assim, quando que eu sou promovido numa empresa? Quando o meu modo de agir naquela empresa já tem alcançado o ponto que vale a promoção. Você já tá fazendo muito mais, entende muito mais do que você, é pago para fazer. Você oferece muito mais, Vem aquela frase, se hoje você trabalha mais do que ganha, um dia certamente você vai ganhar mais do que trabalha. Porque é uma referência. E eu gosto muito de falar um negócio que é a dor de dono, né? Enquanto você não sente a dor de dono, você não consegue escalar. A escalada vem da dor do dono, né? De sentir qual é a dor do negócio, sentir qual a perspectiva de quem paga teu salário. E é importante você colocar numa balança o seguinte, nós somos contratados, empresas contratam funcionários não pelo que eles custam, mas pelo que eles valem. Então, se você está valendo menos do que você custa para uma empresa, cuidado, você vai ser dispensado. Sim. E se você não for dispensado, essa empresa vai quebrar, porque ela deveria estar gerenciando isso e não está. Nós contratamos pessoas pelo valor delas, não pelo que elas custam. E o valor tem que estar acima disso. E a gente precisa entender uma outra coisa. Quando Karl Marx escreveu esse negócio de mais-valia, ele falava desse socialismo, ele falava de uma referência onde um profissional ele gerava 15, 20 vezes a força de trabalho dele para aquela empresa. Hoje, eu duvido uma empresa que consiga ganhar 2 vezes o que o profissional gera de trabalho. Difícil. Entendeu? Então, assim, eu tenho uma perspectiva, nossas empresas mesmo. Nossas empresas hoje, o funcionário gera 50% de resultado que ele custa para a empresa. Um funcionário bom, ele já gera porque ele foi pago. Já. Ele gera o que ele foi pago, beleza? Mas na média... Na média, não, assim... Se fosse abaixo, já estaria tendo lucro, entendi. Né? Então, assim, se ele custa 4, nós estamos ganhando 2. Entendi. Mas esse 2 já é da receita com custo pago, né? Entendi. Então, assim, o custo de um funcionário hoje, ele é maior do que ele realmente deixa de lucro com todas as contas pagas. Entendi. Mas é uma percepção que nós precisamos dar para o nosso colaborador. Porque antigamente não era assim. Antigamente ele gerava mais resultado do que ele realmente percebia. Hoje não. Mas a grande maioria dos empresários, dos líderes, não sabem fazer essa conta, não sabem chegar nesse referencial. Não sabe ver o quanto ele custa sabe. O quanto ele gera, né? E eu ganho hoje justamente para saber isso. Entendi. E a minha métrica hoje é que esse colaborador consiga gerar mais resultado. E às vezes ele não gera mais resultado, não é por culpa dele, é por ineficiência da empresa, dos gestores. Sim. Porque ele faz um bom trabalho, mas às vezes os nossos custos estão tão inchados. Nós estamos carregando, às vezes, mala pesada, que são funcionários que estão onerando a empresa e não está gerando resultado para equilibrar essa balança. Você quer trazer todos os bancos em vez de trazer só a fileira de trás. É isso aí, cara. É o que você falou, né? Traz a fileira de trás. Você ganha tempo, eficiência, menos desgaste. Então, o funcionário mais produtivo não é necessariamente aquele que mais carrega o piano. Não que ele esteja fazendo algo errado, mas ele poderia estar fazendo uma coisa mais eficiente. Mais eficiente. E aí o problema não é dele necessariamente, né? Mas às vezes no processo da empresa, ou em quem gerencia ele, ou em determinado setor.